Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à organização do evento pelo convite para voltar a Belo Horizonte e a voltar a participar desse congresso. É o 10º congresso e acho que eu participei da imensa maioria deles. E é sempre uma alegria e uma honra voltar a esta cidade a este congresso que é organizado pela OAB, assim como a desembargadora Tereza Cristina. Eu também sou do 5º Constitucional da OAB, e estar entre advogados é, de certo modo, estar de volta para minha casa. Então, é para mim uma imensa alegria estar aqui com os senhores. Quero cumprimentar a desembargadora Tereza Cristina, agradecer pela gentil apresentação, meu amigo Alexandre Freire, com quem eu tenho a honra de compartilhar essa mesa. Eu não posso deixar de cumprimentar algumas pessoas que estão aqui presentes e que são pessoas por quem nutro profunda admiração e amizade. Meus queridos amigos, professor Dierle, Lênio, Flávio Quinopedron, Leonardo Beraldo, Hermes Anete Júnior, professora Juliana, ministro Cuquina, é para mim uma honra tê-los aqui para ouvir essa exposição. Como foi anunciado, o tema sobre o qual vou me debruçar é o dos tribunais superiores e o da padronização decisória. Esses tribunais superiores devem ser vistos como tribunais de teses ou como tribunais de casos. E eu, então, começo dizendo que o Código de Processo Civil de 2015 buscou criar um sistema de padronização decisória. Enunciados de súmula, alguns precedentes a que expressamente se atribuiu uma especial eficácia, uma eficácia vinculante, basicamente ligados a situações em que há uma litigância repetitiva, o que já foi tema de um acirrado debate neste Congresso. E a gente precisa considerar, esse é um ponto que me parece relevante, que no sistema do Código nós temos um gênero que nós devemos designar como sendo o dos padrões decisórios, e este gênero tem duas espécies, os enunciados de súmula e os precedentes dotados de eficácia vinculante. A expressão padrões decisórios, aliás, aparece no Código, no parágrafo 5º do artigo 966, que o professor Fred mencionou aqui agora há pouco. E o parágrafo 5º do 966 fala exatamente em padrões decisórios no início do seu texto, para depois, na parte final do texto, e não repetindo a expressão, até por uma questão de estilo de redação, falar em enunciados de súmula e em precedentes. Então, padrão decisório é o gênero, enunciado de súmula e precedente as espécies, porque, afinal de contas, enunciado de súmula não é precedente. Esse sistema de padronização decisória é um sistema que se construiu, basicamente, a partir, então, de dois mecanismos. O julgamento de casos repetitivos. A decisão que se profira no incidente de resolução de demandas repetitivas, o julgamento que se profere nos recursos especial ou extraordinário repetitivos. E, de outro lado, com a edição de enunciados de súmula. Vejam que o Código busca é a construção de um sistema de padronização decisória para o direito brasileiro. Em outros termos, e que isso fique bem claro, nada no Código pode nos levar a suspeitar de que estaria a acontecer algum tipo de migração do direito brasileiro para algo próximo do common law. Para usar um termo que o Lênio usa muito, uma suposta commonlização do direito brasileiro. Isso não está acontecendo. Nós não temos nada a ver com isso. O que nós temos é um sistema de padronização decisória que se construiu dentro de uma tradição jurídica de civil law. E se alguém disser que no civil law não é assim, sinto muito. No civil law dos outros não é assim. No nosso civil law é assim. Até porque, e eu não sou o primeiro a dizer isso, existe um common law, mas existem tantos civil laws quantos sejam os ordenamentos jurídicos de civil law.
o nosso ordenamento jurídico de civil law tem um sistema de padronização decisória que não tem grandes semelhanças. Pode ter um ou outro ponto de contato, porque isso é absolutamente natural, mas não tem grandes semelhanças com o que se tem lá no common law. A maior prova disso, para mim, é que no sistema do common law, quem diz que um precedente é precedente é o juiz do segundo caso. Julga-se um caso, e quando se julga aquele caso, o que se busca é julgar aquele caso, mas depois vem um juiz ou um tribunal a julgar um segundo caso, e o juiz ou o tribunal que julga o segundo caso diz, olha, eu estou julgando assim, porque um dia houve um caso anterior, um caso precedente, em que se julgou nesta base. Parto da decisão daquele caso para construir uma nova decisão em um novo caso. Então, quem diz que o precedente é precedente é o julgador do segundo caso. E no nosso sistema, não. No nosso sistema, bom ou ruim, não quero fazer nenhum juízo de valor aqui, o precedente é feito para ser precedente. Ele é um precedente feito de propósito. Eu falava sobre isso ontem, numa aula que ministrava no Rio de Janeiro, e dizia o seguinte, numa comparação tosca, no sistema do common law, o precedente é um precedente formado por dolo eventual. E no Brasil, por dolo direto. Porque lá, quando eles proferem a decisão, eles assumem o risco de que aquilo vire precedente. E aqui, o precedente é produzido com a intenção de virar precedente. Eu até digo, e é claro que é uma forma jocosa de tratar do tema, que o que nós temos aqui é um precedente doloso em sentido boneriano. Eu explico. Boneriano não por causa de qualquer filósofo ou jurista, mas por causa do William Bonner. É porque toda vez que no Jornal Nacional dão a notícia de que alguém foi denunciado por homicídio doloso, vem imediatamente a explicação. Aquele que é cometido com a intenção de matar. O que mostra que, no sentido boneriano, não existe dolo eventual, só existe dolo direto. E outro dia, para minha surpresa, eu vi uma entrevista num outro telejornal da mesma emissora, mas num telejornal local, de notícias do meu estado, com um delegado, por conta de um caso que ocorreu numa cidade lá do estado, e o delegado dizia que o suspeito tinha sido denunciado por crime doloso, porque tinha havido dolo eventual. E o repórter perguntou o que era, então, dolo eventual. E ele dizia, dolo eventual. O delegado explicou direitinho, assistiu à aula. Dolo eventual é aquele em que não há intenção de produzir o resultado, mas a pessoa desenvolve uma conduta em que ela assume o risco de que o resultado se produza. Então, por isso, não é que ela quisesse matar, mas como ela assumiu o risco, é doloso. E aí o repórter agradeceu e disse, muito bem, então, como os senhores acabam de ver, o fulano foi denunciado por homicídio doloso, aquele que é cometido com a intenção de matar. Falei, bom, então, está confirmada a minha tese de que na Rede Globo não existe dolo eventual. Então, neste sentido boneriano, que é mais restrito, os nossos precedentes são dolosos. Porque o que acontece? Quando se profere a decisão de afetação, o que o STJ ou o STF nos diz é, parem tudo, sobrestem todos os processos, porque nós vamos julgar este caso aqui, ou estes casos aqui, que estamos afetando, e nós vamos formar um precedente. Isto que nós vamos dizer aqui neste processo vai ser precedente. Então, existe a intenção deliberada de produzir este resultado. É doloso, mas é dolo direto. É doloso neste sentido boneriano. E, portanto, isto basta para mostrar que o nosso sistema não tem nada a ver com o common law. Absolutamente nada. Pois bem, neste sistema, aqui exposto de forma resumidíssima, qual é o papel dos tribunais superiores? Os tribunais superiores têm, evidentemente, e tribunais superiores aqui, entendam, os tribunais superiores em sentido estrito, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Estes tribunais de superposição, estes tribunais superiores, em sentido amplo, têm um papel muito importante na uniformização dos entendimentos.
Porque a uniformização dos entendimentos do Brasil vem de cima para baixo. O Superior Tribunal de Justiça firma um entendimento a respeito de determinado tema e aí todo mundo começa a seguir. Mas é muito importante, não só que os tribunais superiores uniformizem sua jurisprudência, mas também que a mantenham estável. O que, aliás, está no importantíssimo artigo 926 do CPC. É dever dos tribunais, não só dos superiores, de todos, é dever dos tribunais, uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente. Nós temos aí deveres jurídicos que vinculam, evidentemente, os tribunais. Para fazer isso, os tribunais, STJ e STF, valem-se, no que mais nos interessa aqui, da técnica do julgamento dos recursos repetitivos. Porque se nós temos um modelo de padronização decisória para a litigância repetitiva, então o mais relevante mecanismo posto à disposição destes tribunais superiores para produzir os padrões decisórios é, sem dúvida, o julgamento dos recursos especial ou extraordinário repetitivos. E aí é que vem o ponto, que é a questão central dessa exposição. Quando os tribunais de superposição vão julgar um caso que foi afetado, e, portanto, vão julgar um caso em que nós todos já sabemos de antemão que vai produzir uma decisão que nós teremos de usar como padrão decisório, porque a ela estaremos todos vinculados, eles devem ser vistos como tribunais cuja função precípua é fixar a tese, e, portanto, eles devem ser considerados tribunais de teses, ou eles são tribunais que julgam o caso. E, a partir do julgamento do caso, nós vamos construir uma tese. Esse é o ponto principal. Porque se nós considerarmos que esses tribunais de superposição são tribunais de teses, o caso que vai ser julgado virou um mero pretexto. Um pretexto para fixar a tese. E aí, importante seria tão somente a fixação da tese. Esse é um ponto que me parece que precisa ser objeto de reflexão, especialmente por conta de algumas manifestações recentes. E eu quero mencionar aqui algumas. A primeira, no discurso de posse da ministra Laurita Vaz, na presidência do Superior Tribunal de Justiça, ela é a atual ocupante da presidência, disse Sua Excelência que estaríamos vivendo e eu cito entre aspas, claro desvirtuamento da função institucional do STJ, que hoje se ocupa muito mais em resolver casos do que teses, o que estaria provocando irreparáveis prejuízos à sociedade. Fecho aspas. Numa recente entrevista a uma conhecida revista jurídica eletrônica, em que vários de nós aqui presentes já tivemos oportunidade de publicar textos, alguns, inclusive, ali publicando com grande regularidade, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que, abro aspas, o Supremo, para se tornar Corte Constitucional, deve ser um tribunal de teses e não de casos. Fecho aspas. E há 5 acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, e essa pesquisa foi feita esta semana, enquanto eu preparava essa exposição, em que se lê na ementa que o STJ é um tribunal de teses. Embargos de declaração no agravo regimental, no agravo em recurso especial 496907, agravo regimental no agravo 846797, agravo regimental no agravo 772232, agravo regimental no agravo 503315, agravo regimental no agravo 577892. Em 5 casos, está dito na ementa que o STJ é um tribunal de teses. E neste último, que eu mencionei, está dito expressamente que o STJ é um tribunal assemelhado a uma corte de cassação. Muito bem. Por conta destas manifestações relevantes, é que me pareceu importante trazer esta questão à reflexão deste Congresso. Com todas as vênias, os tribunais de superposição brasileiros não são cortes de cassação. Eles são tribunais que julgam casos. E é preciso compreender a função dos tribunais
destes tribunais e de todos os outros, mas destes especialmente, em razão do tema sobre o qual me debruço nessa exposição, a partir da sua configuração constitucional. Percebam, o que importa para nós aqui não é como nós gostaríamos que o STF e o STJ fosse ou deixasse de ser. Isso não tem relevância nenhuma. O que importa é o que eles são, por força do que a Constituição do Brasil diz que eles são. Isto é o que importa. Pois bem, o artigo 102, inciso 3º da Constituição da República, estabelece expressamente que o Supremo Tribunal Federal conhece, mediante recurso extraordinário, de causas decididas por outros órgãos. Ele conhece das causas decididas. O artigo 105, inciso 3º da Constituição, estabelece que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, mediante recurso especial, causas decididas pelos tribunais intermediários. O enunciado 456 da súmula do Supremo Tribunal Federal diz que o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. E o artigo 1034 do Código de Processo Civil diz, textualmente, admitido o recurso extraordinário ou recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito. Me parece, então, absolutamente claro que a atividade jurisdicional exercida por estes tribunais, pelos tribunais de superposição, não pode ser uma atividade de mera fixação de teses. Os casos não são pretextos. A função desses tribunais é julgar o caso. A tese que se estabeleça como fundamento do julgamento, ela deve ser posteriormente invocada em outros julgamentos, porque ali se fixou um padrão decisório. Mas essa tese é construída a partir da interpretação do precedente que se tenha formado. O tribunal julga o caso. Aquele julgamento, além de dar a solução do caso, servirá como padrão para julgamento de outros casos futuros. E caberá aos órgãos julgadores dos outros casos interpretar este padrão decisório e aplicá-lo no caso concreto. Até porque, e aqui vai mais uma menção ao Lênio, não dá para interpretar sem aplicar e não dá para aplicar sem interpretar. E a gente tem que abandonar de vez a ideia de que enunciados de súmula, precedentes do STJ ou do STF não são passíveis de interpretação. É claro que são. Até porque, se eu preciso ler e entender, eu preciso interpretar. Eles são textos. E como textos, têm que ser interpretados. E é perfeitamente possível encontrarmos casos em que uma determinada decisão do STJ, no julgamento de caso repetitivo, gere interpretações diferentes. Me permitam, em 2 minutos, porque uma coisa que eu trago da advocacia é o respeito ao prazo, então eu vou cumprir o meu prazo. Mas me permitam aqui, em 2 minutos, lhes contar um caso que eu enfrento na minha Câmara, na 2ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Há um tremendo problema, que não é só do Estado do Rio de Janeiro, talvez de todos os estados do Brasil, que é um imenso número de processos de servidores públicos que querem receber valores que seriam devidos a título de diferenças por conta da correção da URV, lá do tempo do Plano Real, primeira metade dos anos 90. E nós temos lá milhares de processos sobre isso no Rio de Janeiro. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou essa questão. E enfrentou no julgamento de recurso repetitivo. E o que o Superior Tribunal de Justiça disse? Que é preciso verificar a data em que ocorria o efetivo pagamento ao servidor. Se o efetivo pagamento, a expressão que o STJ usa é esta, se o efetivo pagamento se dava dentro do mês a que se refere a remuneração, o servidor tem direito de receber uma diferença, por causa lá da variação da URV. Mas se o efetivo pagamento se dava depois do fim do mês, como naquele caso de servidores que recebem até o 5º dia útil do mês seguinte, aí não tem direito a receber essa diferença. Isso é o que está dito. Isso é o que está escrito no acordo. Muito bem. Nas câmaras cíveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós somos sempre órgãos formados por 5 desembargadores. Na minha Câmara,
Os 5, quando votam sobre isso, invocam o precedente do STJ. Claro, o STJ decidiu que é assim. Só que 2 decidem de um jeito e 3 decidem de outro. Todos citando o mesmo precedente. Por quê? Porque 2 desembargadores da Câmara dizem assim: quando o STJ falou em data do efetivo pagamento, o que ele queria dizer era a data em que se calcula o valor a ser pago, ou seja, a data do fechamento da folha de pagamento. E isso era dentro do mês, era sempre no dia 30. E os outros 3 dizem, não, quando o STJ falou data do efetivo pagamento, ele se referia à data em que o dinheiro entra na conta do servidor, e isso só acontecia no 5º dia útil do mês seguinte. Então, nós temos 5 desembargadores, e esse problema não existe só na minha Câmara, existe em outras. Os 5 lendo o mesmo acórdão do STJ, os 5 dizendo que concordam com esse acórdão, que reconhecem estarem vinculados a ele, que, portanto, devem aplicá-lo, mas 2 aplicam de um jeito e 3 aplicam de outro. Para mim, isto é a prova cabal de que precedentes, como enunciados de súmula, são textos sujeitos à interpretação. E sabe qual é o risco que a gente corre? E aí me permitam fazer um link com a palestra do Fred. É a gente ter na minha Câmara decisões em sentidos diferentes, recurso especial em ambas, porque numa o Estado vai recorrer, na outra o servidor vai recorrer. Ambas vão chegar ao vice-presidente do tribunal e nenhum dos 2 recursos vai ser admitido, porque ambos os acórdãos foram proferidos com base no precedente do STJ. E o STJ talvez nunca consiga dizer, afinal de contas, o que era o efetivo pagamento. Se era a data do fechamento da folha, ou se era a data em que o dinheiro entrava na conta, porque o 1030 não deixa. Mas um ponto para mim é certo. Seja lá qual for o resultado correto desta questão específica, isso é o de menos aqui. O que o STJ faz, o que o STF faz, ou tem de fazer, é julgar o caso. E isto me leva a afirmar a inconstitucionalidade de 2 dispositivos do CPC. O parágrafo único do artigo 998 e o parágrafo 1º do artigo 976. Porque o parágrafo único do artigo 998 diz que a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos, com todas as vênias. Se houve a desistência do recurso, aquele caso não pode mais ser julgado, porque não existe mais o caso. E aí o STJ ou o STF ia atuar como mero órgão fixador de teses. Espera chegar outro recurso sobre a mesma matéria, julga o outro. Esse não, porque a parte, exercendo regularmente o seu direito de desistir do recurso, desistiu. Aquele caso não está mais submetido ao tribunal. O parágrafo 1º do 976, e aí eu faço um pequeno desvio, porque aí já não é para falar especificamente dos tribunais superiores, diz que a desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas. Mas é o próprio Código, no parágrafo único do 978, que diz que, ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, o tribunal tem que julgar o caso. Claro que ele tem que julgar o caso, ele é um tribunal de julgamento de casos. Aí vem a parte e diz assim, olha, mas eu desisto da minha ação, eu não quero mais que o mérito seja resolvido. Aí o tribunal diz assim, não, não pode não, nós vamos julgar. Mas não tem mais caso para julgar. Tá bom, a gente não vai julgar o caso, a gente vai fixar a tese. Aí o tribunal virou academia. Ou então virou poder legislativo. E isso, para mim, é inaceitável. Tribunais no Brasil, nos outros países não me interessa. No Brasil, são tribunais de casos, não são tribunais de teses. Seu papel é julgar o caso concreto. A partir das suas decisões, podemos construir padrões decisórios, que serão posteriormente empregados na construção de outras decisões. Mas isso tem de acontecer em conformidade com a Constituição do Brasil. Desembargadora Tereza Cristina, eu ainda tenho 2 minutos. E eu queria usar esses 2 minutos para sair do assunto. É que eu queria compartilhar algo com os senhores. Eu nunca faço palestras no dia 10 de março. Nunca. Hoje eu aceitei fazer. Porque no dia 10 de março é o dia que eu comemoro a data em que eu comecei a namorar com a minha namorada. E hoje eu estou completando 28 anos de namoro.
E como ela hoje veio... E como ela hoje veio, então eu aceitei vir. Porque eu disse para ela, eu só vou se você for comigo. E aí eu abri essa exceção, porque eu também não queria deixar de estar aqui, e lhes disse no início que para mim é muito prazeroso estar aqui. Mas então eu queria terminar não falando mais de direito, falando de algo que é muito mais importante do que direito, tribunal. E como eu não sou tão bom assim com palavras que sirvam para falar de coisas que não são de direito, eu queria usar palavras de outra pessoa. Eu queria usar palavras de Vinícius de Moraes. E eu vou tentar não me emocionar. Amo-te tanto, meu amor. Não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia, em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Eu te amo, Janaína. Obrigado.